Empreendedorismo é pauta a partir de agora. Para com Malik Doubles e Vinícius Chaves, toda segunda-feira aqui com oferecimento da BeMind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages. Malik, Vinícius, bom dia. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você se conecte com pessoas, com projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7 Mix FM. Eu já sou o Malik Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. A gente já vai dando um spoilerzinho aí, né? Não, já tá divulgado, né? Não tem mais spoiler, não. Tá claro já. 3 de maio. Dia 3 de maio, então. Mas é bom já ir falando pra acostumar com o nome, né? A rádio conteúdo aqui, então, para que você tenha também muita informação, e essa é a prioridade desse público que tá ligado aí nas informações de empreendedorismo. A gente tá diretamente aqui todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã, e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Se você curte o Pulso, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor. Manda seus comentários, sugestões e interage com a gente, que tem muito espaço para você participar com a gente aqui também. O que a gente vê no Pulso de hoje, Vini? Temos os nossos destaques, então, né? Onde homens criam uma startup para resolver um grande problema feminino que não existe. Agências de modelos buscam perfis mais inclusivos. Temos aí as dicas dos nossos parceiros de financeiro, tecnologia, capacitação, gestão, investimento, e a nossa entrevista de hoje com nossos convidados, né, Mari? É isso aí, a gente recebe aqui no Pulso hoje a Lídia de Souza e o Max Rosa da Printway para falar com a gente sobre cultura organizacional na prática, até porque a Printway é uma empresa que trabalha, desenvolve muito as pessoas e tem muito fortalecida essa questão da cultura organizacional, gera valor através de uma cultura bem trabalhada. Bem-vinda, Lídia, bem-vindo, Max, bom dia, tudo bem com vocês? Então, bom dia Malik, Vini, Álvaro. Bom dia, Lídia. Muito bom estar aqui hoje falando sobre a nossa cultura na Printway, porque isso é um orgulho para nós, né? Então, e bom dia a todos os ouvintes também. Vou passar então a palavra para o Max se apresentar. Bom dia, pessoal. Bom dia aos ouvintes também. Obrigado pelo convite, primeiramente, e muito legal essa oportunidade aí de poder falar também sobre as nossas experiências, o que a gente faz lá no dia a dia da Print, né? Muito bacana falar sobre esse tema aí, cultura, que é algo que está bem presente mesmo na nossa empresa, né? Legal. Para começar, assim, pro nosso ouvinte também saber, a gente falou no nome da empresa que é a Printway. O que vocês fazem? O que a Printway faz? Então, a Printway é uma startup, né? Uma empresa de desenvolvimento de software, e a gente é focado no segmento de impressão. Então, nós somos especialistas em software para monitoramento de impressão, basicamente. Hoje o nosso cliente são as empresas provedoras de outsourcing de impressão, que a gente chama, que são aquelas empresas que alugam impressoras para outras empresas. Então a gente é 100% focado nesse segmento, né? Já trabalha aí há uns 6, 7 anos nesse mercado. Bacana. Max e Lídia, né? Só pra gente também, pra nossa audiência entender um pouquinho como que vocês estão contextualizados dentro da Printway, né? Lídia, o que você faz hoje na Printway lá? Qual que é a tua função? Hoje eu tenho uma função que ela combina o back-office da Printway. Eu trabalho tanto a parte administrativa, financeira e RH da empresa, e também a gestão de pessoas. Que bacana. RH e gestão de pessoas são coisas bem diferentes. Posso só interromper um minutinho para a gente reforçar o nome da empresa? Printway, né? Printway. Às vezes a gente fala a corrida porque é Printway. Printway. Então, pro ouvinte pegar Printway. Isso né? aí. Beleza. Print de impressão e o way de caminho. Way de caminho. Isso aí. O caminho da impressão. É o caminho da impressão, é isso? É isso? Por aí. Por aí, depois eles são espertos que nós somos. Ô, Max, você sabe o que uma impressora falou pra outra, né? Ai. Essa folha é tua ou é impressão minha? Pulso comédia. Eles ajudam a resolver. Já começa assim. É o caminho. Bacana. Max, quer falar pra gente um pouquinho lá como é que tá o que você faz lá dentro, qual que é a tua função? Bom, eu sou um dos cofundadores, né, da Printway, eu e o Hernani, somos os sócios. Eu tô como diretor de tecnologia hoje, né? Já fiz de tudo lá, financeiro, administrativo, suporte, programador. Hoje em dia eu tô mais como diretor de tecnologia mesmo. Mas é uma jornada muito legal do fundador da empresa, né? Porque normalmente inicia ali ou sozinho ou com sócio. No caso ali você citou o Hernani. O Hernani, inclusive, já esteve conosco aqui no Pulso, né? Sim, falando sobre o novo jeito de vender, sobre inside sales. Foi bem bacana o programa. Acabou falando muito de processos também, sim, de maturidade empresarial. Muito bacana o programa, vale a pena procurar lá. E aí, quando a gente vê essa jornada, né, Max, assim, acaba sendo legal porque o fundador, ele acaba conhecendo de fato
a empresa e ajudando a criar, a modelar ela justamente por passar por esses diversos setores, né? A gente já vai voltar pro nosso bate-papo sobre a cultura organizacional, mas antes tem um destaque do Pulso bem curioso. Destaque bem estranho aí pra gente comentar, inclusive, né? Homens criam uma startup para resolver um grande problema feminino que não existe. Em busca de aporte para sua startup, os empreendedores alemães, eu vou tentar falar o nome aqui, André Ritterswurden. Hitler? Mais ou menos. Ritterswurden e Eugen Heinkow levaram sua startup chamada Pink Glove, o nome pelo menos colocaram em inglês, né? É Luva Rosa o nome. Isso aí. Ao programa Die Rolle der Luve, que é uma versão alemã do Shark Tank, tá? Só melhora, né? O produto da startup é para resolver um problema de higiene feminina. Trata-se de uma luva cor-de-rosa descartável feita para ser usada na hora de trocar absorventes durante o período menstrual e possibilitar um descarte discreto dos absorventes. Durante a apresentação no programa, a startup foi bem, recebeu um investimento de um dos avaliadores lá do programa no valor de 30 mil euros. Mas o sucesso durou pouco. Após o programa, mulheres de todo o país se manifestaram, né, e foram às redes sociais questionar o porquê, né? Por que descarte de produto precisa ser discreto? O ciclo menstrual realmente é um tabu para as mulheres, né? Então gerou um certo, né, alguns comentários aí negativos em relação muito a negativa, isso aí, né? Como se fossem homens com preconceito, com aquela sensação assim de tipo que a menstruação fosse algo sujo, né? Que fosse algo que precisa ser escondido, precisa ser discreto, né? Como se não pudesse ser de fato revelado, né? Alguma coisa nesse sentido, dos comentários, né, foi de que o produto é desnecessário e prejudicial ao meio ambiente. Então ainda tira o seu totalmente pela culatra, né? Porque gera um monte de resíduo, né? Tipo assim, um monte de luvas descartáveis ainda, tipo, é bem contra o que o pessoal tá... E qual que é o erro de verdade, né? Eu pergunto pra vocês, né? Pelo menos pra mim é assim, né? Faltou pesquisa, né? Com certeza, o Álvaro acertou, já tá por dentro aí, né? Faltou uma pesquisa de qual que é o real problema, né? Será que realmente para as mulheres é um problema isso? Será que elas se incomodam em fazer isso? Sim. E outra, uma startup feita só por homens, né? Será que os homens não passam por isso para saber realmente se isso incomoda? Então fica aí a dica pra galera pra estudar e se capacitar melhor para saber realmente qual que é o problema que vão resolver. Né? Muito legal nesse destaque é isso, porque tem muita startup querendo resolver problema que não existe, né? Porque eu suponho que porque talvez eu acho que aquilo é um problema, ele de fato seja. E às vezes é um problema para a pessoa. Se é um problema para mim, não quer dizer que é um problema para mais de 1.000 pessoas, enfim. Então fica a dica aí. Vamos para nossa dica de capacitação, Alec? Pô, seria legal. O que você manda aí? E aí você que quer ter um negócio e resolver problemas reais, né? Quem sabe desenvolver um negócio de forma totalmente digital, né? Legal. Quem não quer, né? Quem não tá procurando se digitalizar agora. Então se liga no curso de empreendedorismo digital disponibilizado de forma totalmente gratuita pelo Senac. Nesse curso você vai aprender a estruturar uma empresa no meio digital, usando a internet totalmente do zero. Vai aprender a desenvolver também plano de negócios, pensar o marketing, fazer análise de mercado, concorrentes, fazer também análises financeiras, ferramentas, gestão, enfim, tudo que você precisa saber para empreender de forma digital, né? Tô reforçando aqui, o curso é totalmente gratuito, já tá rolando, então corre lá, entre em contato com o Senac Lages pelo WhatsApp 49984025940. Senac é ótimo no seu currículo. Muito legal essa dica e realmente tá bem bacana mesmo esse curso aí, é oportunidade para muita gente. Vamos pro nosso bate-papo aí. Pessoal, o que a Printway entende por cultura organizacional? Para a Printway, a cultura é um misto de manifestações e combinados. Essas manifestações são os comportamentos que a empresa vai valorizar nos colaboradores. E são as direções, então, que a empresa dá. A cultura são direções com relação a esses comportamentos, as manifestações, o modo com que as pessoas vão se tratar, se relacionar entre elas, com a empresa, com os clientes, a comunidade também, porque tudo isso faz parte, né, do empreendedorismo e também isso vai estar relacionado a como o colaborador vai estar satisfeito ou não com o seu trabalho. Então, ter essa cultura bem estruturada e bem direcionada vai influenciar bastante nesses comportamentos e manifestações. E a partir de que momento, assim, Max, Lídia, né, fique à vontade para responder, a partir de que momento a Print começou a olhar para a cultura organizacional como algo que precisava receber essa atenção toda que recebe hoje, que a gente percebe, inclusive, estando fora da Print, né, que vocês trabalham isso muito forte, mas qual foi desde o início lá, Max, ou Lídia, no decorrer ali, como que foi esse processo? Cara, foi desde o início, desde o dia 1 da startup mesmo. Eu acredito até que essa foi a nossa principal preocupação e motivação, sabe, para empreender, para criar a Printway.
foi essa questão da cultura, né? Muito baseado no que eu e o Hernani vivenciamos de outras experiências, né? Enfim, a gente viu várias coisas que a gente não queria repetir, ou que a gente viu formas não tão bacanas de executar, né? A gente sempre pensou, vamos fazer aqui em Lages uma coisa diferente, vamos criar nosso jeito de empreender, né? Nosso jeito de executar os processos e tal. Muito inspirado também no que a gente via fora, sabe? Outras empresas aqui de Santa Catarina mesmo. Conta Azul, por exemplo, sempre foi referência para nós, né? O legal é que a gente sempre fala, né, Malik, aqui no Pulso, que para você começar a empreender, você tem que buscar um plano de negócios, pensar o marketing da empresa, pensar em produto, e confesso que pouco citei aqui no programa pensar a cultura organizacional da empresa. Verdade. E é legal vocês, né, já trazerem mais esse aprendizado pra gente, porque realmente é algo que às vezes a gente, vamos começar aqui, depois a gente vai contratar alguém para resolver, ou a gente pensa nisso depois, enfim. E eu acho que é muito inteligente da parte de vocês, né, e de outras empresas também, que já surgem com pensando nisso e trabalhando de forma estruturada a cultura organizacional. A resposta do Max traz também para mim a sensação de que o fato de os sócios estarem alinhados também fortalece muito essa cultura, porque quando existe uma divergência na forma de enxergar o negócio ou as coisas, a gente tende a ter uma cultura enfraquecida, porque ela é questionada por um sócio, questionada por outro, e muitas vezes não é cumprida ou validada por um deles, e aí cria-se uma confusão. Vocês têm um alinhamento muito forte desde o princípio, é isso, né, Max? Exatamente, né? Essa situação que tu falou acaba faltando coerência, né? E para nós foi exatamente o contrário, né? Então, desde o começo, o nosso alinhamento partiu disso, né? Vamos criar um empreendimento aí diferente, vamos tratar as pessoas de uma forma diferente, e a oportunidade de negócio em si, né? O ramo que a gente trabalha hoje surgiu no meio do caminho como oportunidade, a gente abraçou, mas não foi o que motivou, né, a gente empreender. E o que é esse diferente que você fala? O que motivou, assim? Você falou que tiveram outras experiências, mas que daí, vamos montar um negócio mais focado em pessoas, eu entendi isso, mas fala um pouquinho mais pra gente, assim. Cara, eu acho que principalmente entender que as pessoas que participam ali da empresa, né, os colaboradores, os sócios, eles não conseguem desconectar a parte pessoal do profissional. Então, a gente trabalha aí 8 horas numa empresa, né, durante a semana, e às vezes a gente convive mais ali com o pessoal da empresa do que com a própria família, verdade, né? Então, assim, a gente partia desse pressuposto, né, e, vamos entender primeiro as pessoas, né, saber que existe esse contexto e que a gente precisa valorizar isso, entender, né? Então a gente via que muitas empresas não entendiam isso. Às vezes o cara precisa, sei lá, eu tenho que sair meia hora hoje mais cedo para buscar meu filho na creche, não alguma tem coisa outra tipo. Pessoa, né? Se o cara não for, a criança vai ficar na mão. Exatamente, né? Deu um problema no meu carro aqui, eu atrasei 1 hora hoje porque deu um problema no carro. São coisas que acontecem, né? Somos humanos e tem empresas que não entendem essa coisa. Você não estava aqui às 8 da manhã, eu vou descontar a tua folha. Até deixa, mas depois vem lá o descontinho na folha, exatamente, né? Então acho que é muito disso que partiu, sabe? Bem legal, vai render um bom bate-papo aí. A gente tem ainda 2 blocos do programa pra gente falar sobre a cultura organizacional. A gente vai pra um rápido break e já volta com o Pulso. Jornal do Brasil, Malik Doubles e Vinícius, bloco 2, é com vocês. É isso aí, nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e nós recebemos hoje aqui pro bate-papo a Lídia e o Max da Printway, falando sobre cultura organizacional. Mas antes a gente tem uma dica da BeMind. Falando em gestão, né, plano de negócio, análises, indicadores, a nossa dica para você se você não tem, né, ou tá correndo atrás do rabo aí todos os dias, né, apagando incêndio dentro da empresa. Meu Deus. Né, se você não consegue evoluir aquele cachorrinho números, girando assim, né? Cara, o pior... Falando em cachorrinho, pet shop, Jaguarinha. Então, assim, né, talvez o problema não seja a sua empresa, mas sim uma falta de uma gestão eficaz, né? Por isso nós recomendamos fortemente que você procure a BeMind para te ajudar aí fazendo a terceirização de todos os seus processos financeiro, fiscal, RH, né? Como a Lídia falou ali, que é diferente, né? De cultura organizacional. A Lídia depois explica isso melhor pra gente. E agora também a BeMind faz a contabilidade do seu negócio. Então consegue abraçar realmente todos os processos da sua empresa de uma forma, né? Com aquele toque de especialista. Então chama a BeMind, acesse aí @BeMind Soluções lá no Instagram, ou também o site bemind.com.br. Agende aí um diagnóstico, conversa com o pessoal que eles vão te atender de forma excelentíssima. É isso aí, de volta pro nosso bate-papo, a gente estava falando sobre a cultura e a importância também do alinhamento entre os sócios da empresa para que essa cultura de fato seja forte, seja disseminada. A gente falava aqui no intervalo do programa ainda um pouquinho como vários negócios acabam começando com a ideia de um produto
produto ou de serviço e não existe muitas vezes o alinhamento, né, entre os fundadores, entre a equipe com, de fato, né, a Lídia comentou propósito, né, e a gente fala algumas vezes aqui, né, mas de fato, qual é o propósito do teu negócio, né? E aí, qual a importância, Lídia, de ter esse propósito claro, de ter esse alinhamento entre os sócios e de desenvolver, então, uma cultura dentro da empresa? O propósito, e principalmente relacionado à cultura, ele tem a ver com o que você quer alcançar. Qual é o objetivo? O que faz você, né, trabalhar todos os dias, se relacionar todos os dias, estar ali todos os dias com motivação, com a satisfação realmente, né, em alta. E esse desenvolvimento, né, do alinhamento, a cultura organizacional, ele realmente tem que estar muito claro, porque as pessoas, elas têm que ver o que o gestor faz. E se o gestor, ele segue, né, a sua cultura, ele realmente vive a cultura de fato, então eles vão estar motivados a seguir, né, esses valores, essas manifestações, vão entender os comportamentos que precisam ser manifestados, né, desses relacionamentos diários na empresa. O que eu acho curioso é que muitas empresas que não trabalham essa questão da cultura, né? E tem aquele, talvez, estereótipo, assim, né? Do chefe antigo, né? Tem muitos memes na internet, muitas páginas que falam sobre isso, né? E aí a pessoa não entende, né? Por que o funcionário, às vezes, o colaborador tá ali encostado num balcão, com a cara fechada, ou não tem uma interação tão bacana na empresa, ou o clima, né? O organizacional não é tão legal, e a pessoa não entende, né? Mas, pô, devia estar feliz, porque tem trabalho, porque tem um emprego, né, ou a equipe ou a empresa tinha que estar melhor, e quando você fala do reflexo das atitudes, comportamentos da diretoria, daqueles que estão envolvidos diretamente no processo de condução, né, na liderança da empresa, como isso reflete, né? Então a falta de uma cultura também reflete, e talvez, né, tô fazendo aqui uma reflexão, não colocando culpa em ninguém, mas é comum aqui na nossa região você chegar num estabelecimento e ser mal atendido. Isso não é raro, né? Vamos ser honestos, assim, não é raro. Infelizmente. Infelizmente, né? E aí, quando a gente fala disso, será que não é justamente por uma cultura organizacional? Não sei, pergunto pra vocês aqui, qual a opinião de vocês? Eu acredito que sim, cara, e muitas vezes a mesma pessoa que reclama isso, né? Sou mal atendido aqui, é a pessoa que no seu trabalho repete aquilo, né? Verdade. Então, é tudo a questão da manifestação no comportamento. A cultura é basicamente isso, né? Como a Lídia falou no início lá. É formada pelo que você manifesta, o que você, a forma que você se comporta. Então, se você no discurso tem essa questão, né, de aquela empresa lá atende muito mal, e no teu trabalho tu faz a mesma coisa, a tua cultura, infelizmente, é aquilo, é a mesma coisa que tu reclama. Verdade. E assim, eu fico pensando, Max e Lídia, né, se puderem me ajudar nisso, porque vocês comentaram sobre o jeito que cada pessoa tem, cada um tem uma personalidade, e as lideranças da empresa têm o seu jeito, alguns talvez mais introspectivos, outros talvez mais comunicativos. Como equilibrar, né, tudo isso, extraindo o que cada um tem de característica individual, alinhando isso na cultura organizacional, mas não deixando com que também fique um ambiente muito solto, de muito oba-oba, enfim, o pessoal chega a hora que quer, daí chega lá, de repente não consegue fazer entregas. Como que vocês conseguem ter esse meio termo, assim, sabe, equilibrar as coisas lá dentro da Printway hoje? Existe uma cultura muito forte de valorização da diversidade das pessoas dentro da Printway hoje. E é isso que faz a diferença, é o que faz as pessoas se sentirem bem e se sentirem satisfeitas em estar ali com os outros. E eu acredito também que essa nossa valorização da diversidade é que fez com que nós sejamos hoje, né, desde o ano passado, GPTW, né, o Great Place to Work, que é a certificação que nós temos, né? Bacana. E é engraçado, é uma pergunta que até me faz refletir muito, quando a gente faz onboarding com novos colaboradores, nós temos no primeiro dia, inclusive hoje eu tenho uma colaboradora começando, a gente vai fazer um encontro com ela no final da tarde, com toda a equipe online mesmo, e as pessoas, elas têm a liberdade para se apresentar, dizer o que faz e o que gosta na Printway. E unanimemente a primeira frase que, assim, quase todos falam aqui nós podemos ser nós mesmos. E é essa valorização da diversidade que
que traz então essa satisfação. O poder ser você mesmo, manifestar as tuas ideias também sem julgamento, né? Um espaço para feedback aberto também, onde pode existir uma construção, né, do conhecimento, das ideias, também é muito importante. Já que você falou em diversidade, eu vou puxar aqui o nosso segundo destaque do Pulso, justamente o crescimento da demanda por modelos de perfis mais inclusivos. Então, olha só que interessante, as empresas de publicidade têm repensado as suas estratégias e incluído diferentes perfis de pessoas em suas campanhas, né? Segundo a CEO aqui de uma dessas empresas, uma agência que trabalha com perfis mais inclusivos, ela tem conseguido um aumento, uma melhoria também dos seus resultados. Então tem crescido a procura por pessoas com todos os tipos de corpo, por exemplo, com todos os tipos de idade, né? E não mais aquele estereótipo, muitas vezes, isso é tão comum, né? Eu vou falar porque é um mercado que eu acabo atuando, né? Na construção civil, você tem às vezes aquele banner assim, né? O apartamento, né? Daí tem um casal, né? Um casal assim loirinho com 2 filhos loirinhos, assim, como se aquilo representasse a família, né? E a família hoje é algo já bem diferente, né? Que não necessariamente é aquele grupo, né? Aquele grupo também é uma família, mas eu acho que interessante essa questão da diversidade que você falou e como isso de fato é levado para dentro da empresa. E aí, se as agências estão trabalhando com isso, eu acho que a gente começa a refletir um pouco sobre padrões, né? Que muitas vezes era um mindset assim, limitante, restritivo, assim, do ponto de vista que não reflete a realidade, né? E também fica a dica aí para você que está nos ouvindo, como você deve pensar na tua empresa, mas também nas campanhas de marketing, com quem você tem se comunicado, né? E de repente, será que você está se comunicando da forma apropriada? Será que você está incluindo de fato as pessoas que compram de você no teu processo de marketing? E aí eu já traço um paralelo com o marketing da Printway, né? Eu vejo muito assim vocês principalmente no Instagram ali, colocando a cara dos funcionários realmente, né? O pessoal ali falando, dando dicas, dando depoimentos, né? Do que gostam e talvez de repente para quem tem uma cabeça mais retrógrada vai pensar, nossa, mas o que tem a ver um colaborador falando do que ele gosta, de que banda que ele gosta, de que tipo de roupa ele gosta de usar. Só que na verdade vocês estão conectando a Printway com, né, pessoas que lá na frente podem ou são já até mesmo clientes de vocês, que também gostam daquilo. Então acho que falar a verdade, né, mostrar a realidade, ela conecta muito mais do que você criar ali, né, padrões e coisas muito verdade. Perfeitas, entre aspas, né, que realmente não tratam da realidade, não conectam com as pessoas, às vezes até afastam, né? É verdade, eu acho interessante essa visão, né, de vocês, acaba atraindo também com certeza grandes talentos, porque vocês falaram antes do selo, né, a Great Place to Work para quem está nos ouvindo, né, um lugar ótimo para se trabalhar, um grande lugar para se trabalhar, né, é um selo que é concedido a empresas que têm um ambiente, uma cultura organizacional que favorece, são locais que são reconhecidos por serem muito bons para se trabalhar, né? Um selo mais ou menos nesse sentido. Não sei se eu expliquei direitinho, qualquer coisa você complementa. Mas como que vocês captam aí os novos recursos, as novas pessoas que vão trabalhar com vocês ali também? Deve existir algum fit, alguma coisa que o candidato tem que ter, né? Alguma coisa tem que ter ali também para se encaixar. Como que vocês escolhem as pessoas? Porque deve ter um monte de gente querendo trabalhar com vocês. Então até a gente fez um último processo seletivo que a gente fez aí, abrimos acho que 12 vagas, né? Foi bem bacana, acho que deu uns 200 candidatos. Né? Aí, ó, 12 vagas, processo seletivo super extenso. Se surpreendeu. Mas eu acho que parte até dessa questão que o Vinícius comentou das nossas redes sociais, né? Enfim, a gente deixa ali, tenta ser bem transparente mesmo, que a cultura, além do que rola internamente na empresa, é o que você transparece também pro teu cliente, para as pessoas, teus fornecedores, né? Todo mundo que você interage. Então, o primeiro passo é esse, a gente tenta deixar bem transparente nas redes sociais como que é o ambiente lá dentro da Printway mesmo, aquilo ali é a nossa verdade mesmo. Uhum. Então acho que começa por aí, sabe? Tentando encontrar pessoas ou fazer com que as pessoas que também têm aquela mesma visão de mundo ou se interessam por aquele estilo de empresa que venham nos procurar, né? E como que vocês fazem? Como que vocês conseguem identificar se a pessoa tem ou não esse fit, né? Essa identidade da empresa? Não sei se vocês podem abrir isso, como que vocês trabalham para identificar, né? Esse aqui talvez aqui na Printway não se encaixa, daqui a pouco num outro negócio. Como que vocês fazem esse processo? Conversando. Uhum. E existe dentro de algumas etapas, né, todo o processo seletivo, as entrevistas, e onde a gente fica então cara a cara com o candidato.
E aí a importância de você saber fazer as perguntas certas, identificar se aquele candidato realmente consegue exemplificar a manifestação dos comportamentos que a gente valoriza. Então é com conversas mesmo, instigando. E além da entrevista, uma coisa muito bacana que a gente faz é teste prático também. Durante todos os processos seletivos a gente faz teste, desde um assistente administrativo até um programador, até quem vai ser, sei lá, um coordenador. A gente faz o teste prático. Então, por exemplo, na nossa cultura tem 2 valores que são comprometimento e organização. Então, ali num teste prático, por mais simples que seja, você já consegue medir isso, sabe? Tem muitas pessoas que às vezes na entrevista vão muito bem, que fazem, acontece, né? Tem um discurso ali muito bonito, mas você pede algo prático ali, um testezinho, e a pessoa não entrega, ou a pessoa não responde um e-mail, ou a pessoa responde e não escreve bem, né? Daqui a pouco não está alinhado com o que a gente precisa dela. Então, por aí a gente consegue medir bastante também. Eu vou aproveitar, a gente falou outro dia, né, Mike, sobre hard skills e soft skills aqui. É legal, né? Esse comentário. E eu acho que eu quero perguntar pra Lídia, pro Max também, vocês respondam aí da forma que preferirem, mas vocês avaliam muito mais, então, hard skills ou soft skills nesses processos todos? Tipo assim, aquelas habilidades mais comportamentais ou aquelas habilidades mais técnicas relacionadas aos processos mesmo? O que pesa mais pra vocês, até pra ficar como dica pra galera que tá escutando a gente, né? Sim, com certeza são as soft skills mesmo. A gente é muito mais criterioso com esse tipo de habilidade, né? Nesse exemplo mesmo que eu estava dando, né, no teste prático, muitas vezes um candidato que entregou algo parcial ou algo com algum erro técnico, a gente valoriza muito mais, né? Às vezes até o cara que foi transparente dizendo, não consegui fazer tal parte aqui, não tive tempo, do que aquela pessoa que peca no comprometimento, por exemplo, né? Então... Tenta enganar, às vezes tenta, né, fingir que não foi bem o que ele quis fazer. E a gente percebe, né? E uma coisa bem interessante que a gente fez também lá na empresa foi fazer um mapeamento das senioridades, né? Então, foi uma coisa até que a gente estruturou aí nos últimos 2 anos através de uma consultoria que a gente fez com a Carol Isopo, que é uma consultora aí de Floripa, nessa área de gestão de pessoas, né? A gente vem nesse processo há 2 anos. E uma ferramenta que ela nos ajudou a estruturar foi esse mapeamento de senioridades. Então, o que diferencia um analista júnior de um analista pleno, de um sênior, de um coordenador, né? E todo o nosso mapeamento foi em relação a comportamentos, a soft skills. Então, assim, a questão técnica, a gente sabe que o profissional vai evoluindo durante a sua carreira, vai absorvendo novos conhecimentos. Na nossa área, especificamente, também as coisas mudam muito rápido. Então, às vezes, um conhecimento que tu tem forte hoje, daqui 3, 4 anos, já não faz mais sentido, sabe? Então, o que permanece, no fim das contas, são as soft skills. Então, nosso mapeamento de senioridade está tudo aí. O que diferencia um programador pleno de um programador sênior para nós são as soft skills. O que é legal nisso é que eu consigo imaginar aqui uma equipe, né, com pessoas com diferentes graus de formação, né, níveis de escolaridade, vamos dizer assim, né, e aí você consegue ver que, embora eles tenham essas diferenças, vai se aprendendo a parte técnica ao longo do processo, porque se você tem um comportamento que está alinhado com a cultura da empresa, você vai conseguir se encaixar ali e se desenvolver ali dentro. E eu imagino que esse aspecto de desenvolvimento de pessoas ali também seja bem interessante. A gente vai querer falar sobre isso no nosso 3º bloco, mas a gente vai fazer antes mais um intervalinho aí para voltar então daqui a pouquinho. É rapidinho, com o 3º e último bloco do Pulso Empreendedor. Já tem mais do Brasil, Malik Doubles, Vinícius Chaves, bloco 3 é com vocês. Bora. É isso aí, nós estamos de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, conversando hoje aqui com a Lídia, com o Max da Printway, falando sobre cultura organizacional, e a gente já volta no nosso bloco com uma dica de investimento da Nipur. Bom, a gente falando de cultura de empresa, né? E a cultura de uma empresa, ela nos dá parâmetros importantes para entender o futuro de um negócio, né? Existe uma relação direta aí. Quando existe uma cultura, a gente enxerga também uma possibilidade de prosperidade de uma empresa continuar no mercado, né? E o mercado também reage positivamente a essas empresas que têm uma cultura forte mesmo, com valorização de pessoas, clientes, colaboradores, mas também com o cuidado com o meio ambiente, uma
visão moderna de mundo e sociedade. Por isso, na hora de você investir em uma empresa, em ações de uma empresa, além de diversos indicadores financeiros e econômicos que precisam ser analisados, é importante você analisar fatores também como a cultura daquela empresa e que ações ela realiza que vão além do seu core, além do seu produto, do seu serviço principal. Então, na hora de investir em ações também é legal olhar isso. Quer investir em empresas sólidas e que tem uma cultura organizacional alinhada com o futuro dos negócios, procura aí a Nipur no Instagram, @NipurFinance, ou então chama no WhatsApp 499-9956-8641 e faz o teu investimento em empresas aí sólidas mesmo, né? Tem dica de tecnologia também? Além da cultura organizacional, a empresa também precisa ter a cultura de segurança de dados, né? É um assunto aí cada vez mais ganha espaço aí nas pautas, nos planejamentos, ainda mais com a LGPD que veio aí essa legislação, a gente já falou sobre isso com a Dani Macri. Vai no podcast do Pulso aí, procura lá que você vai entender um pouquinho melhor, né? E muitas empresas acabam sofrendo prejuízos aí por ataque cibernético, falha física, lógica de sistemas, enfim, são diversos os incidentes envolvendo segurança de dados. Então, se você não possui, né, no seu negócio uma cultura de segurança de dados, comece a pensar nisso também, além da cultura organizacional. E a AT Plus, né, nosso parceiro do Pulso, está aqui para ajudar também com a solução de backup em nuvem, né? Todos os seus dados. Tá seguro então lá, né, Mari? Você também. Então, todos os seus dados vão ficar protegidos em uma estrutura segura disponível para você tocar o seu negócio sem preocupações. Chama a AT Plus no WhatsApp 49-3240-0800 e fique mais seguro aí na sua empresa. Dá muita segurança quando você tem, né, a tua empresa na nuvem de forma criptografada, segura, garantida ali, né, as informações dos teus clientes, dos teus trabalhos, né, o teu acervo, né? Dica financeira, Banco da Família nos traz aqui também, bem nessa linha de cuidado com as pessoas aí que a gente tem falado, os parceiros do Pulso sempre também com uma cultura que valoriza, né, a sociedade, as pessoas, né? Afinal, para ser parceiro do Pulso aqui, a gente também tem essa coisa de cultura organizacional, sabe, de fit, assim, né? A gente quer parceiros que também tenham esse cuidado, né, com a sociedade, e é isso que a gente busca valorizar aqui, incentivar as pessoas. O Banco da Família tem uma solução aí, o BF Saúde, especial para você cuidar da tua família, dos colaboradores, para você cuidar das pessoas que estão com você. Quer saber mais? Liga lá no 0800 648 4444 e consulta o Banco da Família com o crédito aí para você cuidar da tua saúde, o BF Saúde. Voltando pro nosso bate-papo, então, a gente falava sobre a questão de soft e hard skills, foi a última pergunta do Vini, né? Pro ouvinte que tá acompanhando, soft skill tá relacionado com aquela questão de comportamento, né? São aquelas habilidades comportamentais que as pessoas têm que não necessariamente são as hard skills, ou seja, aquelas habilidades técnicas, né? O saber fazer uma programação, o saber desenvolver uma arte para um marketing, para uma publicidade, né? O saber fazer, sei lá, na arquitetura um projeto, por exemplo, né? Ser bom em números, por exemplo, né? Exatamente. Então, como é importante de fato ter essa questão comportamental, né? Muito, muito clara também no que é importante nos colaboradores da empresa. E aí a gente pergunta assim, no caso de vocês contratarem lá na Printway, por exemplo, um colaborador que demonstrou esses conhecimentos, os comportamentos também, e aí chega um determinado momento, você vê que ele tá com um desafio, que ele tá com uma dificuldade. Como que vocês desenvolvem os talentos, desenvolvem as pessoas, e como que vocês trabalham assim quando existe uma dificuldade em relação ao comportamento? O primeiro passo para ter o desenvolvimento é feedback. Isso acontece e tem que acontecer constantemente. Esse alinhamento precisa ocorrer com bastante frequência também. Tanto se a pessoa ela desenvolve bem, né, o comportamento ou a hard skill, né, trabalha de forma eficiente, quanto ela precisa realmente melhorar. Ela precisa saber onde ela precisa melhorar e como. Então, essa direção ela vai acontecer com feedback. Dentro da Printway, além dos feedbacks, nós temos outros projetos, alguns deles são de gestão de pessoas de fato, e outros são dos próprios colaboradores. Esse exemplo que vem dos colaboradores, nós temos uma comissão de organização que se chama People Way, e são realizados encontros semanais para falar de diversos temas, e podem ser temas relacionados ao trabalho, e são temas também que podem estar relacionados à vida pessoal. Às vezes tem alguém que quer dar uma dica sobre fotografia, a gente já trouxe a questão da psicologia várias vezes nessas rodas de conversa.
dando uma dica às vezes até para o home office. Então os temas são variados, o People Way se organiza para trazer o Each One Teach One, que é o nome do projeto dos encontros, além de confraternizações. E a gestão de pessoas hoje tem um desenvolvimento de comportamento que é relacionado ao autoconhecimento. É a trilha do autoconhecimento, onde todos têm essa oportunidade de se entender. E quando a gente começa a se conhecer, a gente também começa a conhecer o outro. E eu sei o que o Malik é, o que ele gosta, como ele faz e qual é a melhor forma de eu falar com o Malik. Né? Qual é o perfil que ele vai interpretar as minhas palavras. Esse autoconhecimento é muito importante para o desenvolvimento. E nós temos também projetos de a bolsa estudo. Então a empresa valoriza, né, o estudo da pessoa, tem esse incentivo, capacitações constantes quando a gente precisa melhorar o ponto de vista técnico, né, do trabalho da pessoa. Então tudo é um misto de comportamento e técnico, né, que acontece dentro da Printway. Isso reforça um pouco, né, daquilo de se você tem a habilidade comportamental, se você tem a soft skill, a gente vai te ajudar a desenvolver as tuas habilidades técnicas, né? Basta você também no contraponto, né? Por outro lado, o colaborador precisa também querer, né, se desenvolver. E falando em comportamento, assim, o que hoje é prioritário, né? O que a Printway não abre mão? Nesse trabalho de consultoria que a gente fez, a gente desenhou o nosso manifesto de cultura, né? E ele está baseado nos nossos principais valores, né? Que a gente já manifestava na empresa, que já eram importantes para nós. Então, basicamente, a gente colocou no papel isso até para começar a estruturar melhor, né? À medida que a empresa vai crescendo também, é uma forma de você facilitar a manutenção disso, né? Então, são basicamente esses valores que compõem, né, a nossa cultura. Então, por exemplo, organização, proatividade, comprometimento, trabalho em equipe, né? São valores que a gente não abre mão. Então, inclusive, linkando com aquele mapeamento das senioridades que eu estava falando para vocês, esses valores base a gente nem colocou nas senioridades porque entende que todos dentro da empresa devem manifestar, desde o estagiário até um diretor. Esses valores base, né, tem que estar presentes em todo mundo. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando a gente escuta o programa de hoje, assim, e depois vocês vão ter a oportunidade de ouvir novamente aí no podcast, o ouvinte vai perceber, nós vamos perceber, assim, como realmente tudo que vocês falaram ajuda a construir e a manter esses valores que você citou. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, as empresas que não têm esses valores citam esses valores como sendo importantes. E eu acho muito irônico isso, assim, porque eu já percebi na minha própria empresa, né? Eu tenho que admitir sempre, eu acho que esse é um ponto importante do empreendedor. Admitir quais são os valores que estão lá no quadrinho, lá na nossa empresa, né? Na UBK, por exemplo, que é a empresa que eu sou sócio, que a gente quer conquistar, mas de fato a gente não tem feito talvez os movimentos para alguns deles, né? E eu percebo diferente em vocês, eu percebo que vocês estão de fato valorizando, construindo, dando as ferramentas, e de fato existe uma cultura sustentada e orientada para isso. Mas aí eu pergunto, a equipe de vocês também está crescendo, vocês também estão expandindo, falaram que contrataram ali mais 12 pessoas, tinha entrevista, 200 candidatos. Como manter, como sustentar, que estrutura, que prática, além do que vocês já citaram, né? Talvez que vocês já citaram já é boa parte da resposta, né? Mas como sustenta essa cultura para essas novas pessoas também? Eu acho que essa estruturação que a gente fez com a consultoria, partindo desde o mapeamento mesmo do manifesto, né? Do nosso código de cultura, isso já começa a ajudar muito, né? Porque todas as pessoas que entram agora na empresa, a gente já começa apresentando isso. Então facilita essa comunicação, né? Todos começam desde o dia 1 ali com esse alinhamento. Conhecendo. E existem outras ferramentas também. Tem muita conversa na empresa, então a comunicação é um diferencial nosso, né? Eu não tô recebendo áudio aqui, desculpa. Eu fiquei preocupado que tivesse... Agora voltou? Voltou. Tem muitas cerimônias, assim, muitos rituais, né? Muitas reuniões que a gente faz, então eles acabam estimulando esses valores também, a manifestação desses valores. Tem a reunião entre líder e liderado, as one-on-ones que a gente faz também, então ajuda a manter esse alinhamento individual, né? Com cada colaborador. E outras ferramentas como o próprio feedback, por exemplo, né? É uma coisa que a gente sempre estimulou, vem estimulando cada vez mais, até estamos utilizando uma ferramenta, um software para
para facilitar isso, né? A gente inclusive estimulou bastante com essa ferramenta que é a Feeds, uma startup catarinense aqui também. Legal. E ali é muito bacana, sabe? Aumentou o engajamento do time. Na Feeds a gente consegue registrar os feedbacks, então aumentou a frequência dos feedbacks. Tem celebrações também que a gente registra ali. É como se fosse uma rede social interna da empresa, sabe? Então, é muito bacana. A gente falou muito aqui, né? O programa todo é voltado para a cultura organizacional e a primeira coisa que vem na nossa cabeça que é da porta da empresa para dentro, né? Como que tudo isso reflete, quais são os resultados que a Printway tem analisando o ambiente externo, quando a gente fala de clientes e de stakeholders também, fornecedores, enfim, todas as entidades que se relacionam, como que isso faz diferença nessas relações hoje? E nos próprios resultados também da empresa, porque muita gente vai questionar, não, mas tem uma cultura, tem um lugar bacana para trabalhar, quais os resultados disso que também vão impactar no negócio, né? Eu até tenho um ponto de vista um pouco diferente do Vini, porque eu acredito que a cultura não é da porta para dentro, né? A nossa cultura, ela acaba trabalhando as pessoas da porta para fora também. E isso vai refletir a forma com que eu vou me relacionar com um amigo, por exemplo, né? Eu vou entender como que eu vou chegar até ele, às vezes eu vou conseguir conversar melhor com ele, vou valorizar uma diferença que ele tem, né? Um comportamento diferente. E dependendo, né, do tamanho da minha intimidade, eu vou conseguir dar um feedback, então, para esse amigo ou amiga ou um familiar. Esse desenvolvimento, tanto técnico quanto comportamental, ele vai transmitir essa mudança da pessoa. Isso também reflete em como os colaboradores vão tratar os nossos clientes, são os clientes deles, né? E como que eles também vão ser tratados quando eles são clientes lá fora. Como o Max falou no início, ou até o Malik comentou, né? Na nossa região nós temos, né, uma dificuldade de atendimento. E quando a gente entende, né, que um comportamento precisa ser muito bem trabalhado, que a gente sabe a importância, né, de você ter o respeito, o comprometimento, as pessoas acabam refletindo na sua vida, né? Eu vejo muito por esse lado. E muito aquilo que tu falou antes ali, Malek, também, né? De repente, não adianta colocar lá na parede, escrever no PowerPoint, que a minha cultura, por exemplo, tem transparência, e quando eu for me relacionar com um cliente, eu omitir informações, eu agir de uma forma antiética, sei lá, né? Então, isso acaba transparecendo, você não consegue ficar fingindo uma cultura que não existe, né? É difícil sustentar isso. O que eu acho que é mais complicado, sabe, é quando a pessoa, ela não percebe que na verdade ela não está fazendo. Eu acho que esse é o maior desafio. É quando o ser humano acha assim, não, mas eu sou transparente, e ele não está sendo. Ou ele, não, eu sou ético, e ele não está sendo. Não, eu acho que esse talvez seja o maior desafio, quando as pessoas de fato têm uma crença em algo e de fato não o são, né? Então eu acho que fica o aprendizado, né? Eu em vários momentos me percebo assim, nossa, mas a minha fala vai de encontro, né? Vai contra aquilo que eu prego, né? E muitas vezes a oportunidade de melhorar tá em trabalhar em uma empresa como a Printway, tá em a gente bater esse papo aqui no Pulso também, e a gente tá sempre atento a essas novidades aí, a tudo que a gente pode aprender sobre cultura organizacional. Muito obrigado, dupla, foi muito legal esse bate-papo hoje, Max, Lídia, muito legal receber vocês aqui, aprendemos muito aí, com certeza a gente tem um conteúdo bem legal aí pra ouvir mais vezes, né? Com certeza, obrigado pessoal, querem deixar uma palavrinha rápida, tá acabando o programa já aí, tá tudo certo pra vocês, estão satisfeitos? Sim, nós agradecemos muito, gratidão imensa por toda, né, em nome de toda a equipe Printway, o Dream Team, né, nos chamamos assim. Gostaria também de reforçar que estamos com vagas abertas para desenvolvedores e desenvolvedoras. Show. E que acompanhem as nossas mídias sociais aí para conhecer um pouquinho mais da nossa cultura, quem somos na Printway e tudo mais. Vale a pena. É isso aí, pessoal. É isso aí. Obrigado pelo convite. Show. Até a próxima. Obrigado, valeu, Max. Um abraço lá pro Hernani também, né, da Printway, pra Janaína também, pra toda a galera aí que faz parte desse time aí, um grande lugar pra se trabalhar. Com certeza uma grande equipe aí. Obrigado aos apoiadores do programa, Orion Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, a Wind Digital. Um grande abraço, vamos fazer uma ótima semana. Segue o Pulso. Valeu. Valeu, galera. Boa semana. É isso aí. Segunda-feira que vem tem mais. Malek Davos por aqui com Vinícius Chaves, sempre falando de empreendedorismo com oferecimento da BeMind, Banco da Família, AT Plus, Nipur Finance e Senac Lages.
A emissora da posição 1 no seu rádio está mudando. E o Jornal da Mix fica por aqui. O oferecimento é da Infinity Rodas e Pneus, Desmã Mangueiras e Vedações, Geral Serviços, Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues, Mega Bebidas, RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes e Ótica Santa Vista. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Ah, galera, foi top o programa. Nossa, mesmo, muito né? legal mesmo. E falar de cultura é um negócio muito louco, porque a gente, aquela parte assim, né? Tipo, pô, às vezes eu imagino que eu tô fazendo um negócio e não tô fazendo, né? Ó, já mandou mensagem tô demonstrando algo totalmente contrário daquilo que eu gostaria que acontecesse, né? E o comportamento, né, da liderança ali, ele vai influenciar muito, né? Vai ser muito... papo que rende bastante conversa, né? Porque é interessante a gente conversar bastante sobre isso e eu acho que mostrar, né, pra região que é possível fazer. Não é coisa só de Floripa, né? É uma coisa só de São Paulo. Não é coisa só da Google, né? O pessoal acha que é só lá no Google, que desce os tobogã e é muito. Mas assim, ó, o que a gente não falou ao vivo aí? O que a gente esqueceu de falar que é importante a galera ficar ligada, assim? Cara, eu acho que é a questão do exemplo. A gente falou um pouquinho disso, da gestão, da direção, mas eu acho que o principal é essa coerência interna, né? Pra você demonstrar a tua cultura. Você delarga ali pra alguém e acha que vai dar tudo certo. Quer que a equipe faça, mas não faz. Eu acho que é muito que tem uma frase que eu não vou lembrar de quem que é, mas que diz que o que você faz quando ninguém está vendo é que define o seu caráter. Perfeito. Então eu acho que a cultura, ela vem desse tipo de pessoas que faz exatamente o que ninguém está vendo. Você está na Mix. Fica ligado aí. Mix de tudo que você gosta.